hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso, estou aqui com o Felício Ramute, que é do PSD, vice-governador do estado de São Paulo. Vice-governador, obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, Denise, um prazer poder falar com você sobre as ações do governo do estado, sobre o centro da cidade de São Paulo. Enfim, estou aqui à sua disposição. Não, no centro da cidade tem todo aquele plano de transferência do centro administrativo, mas nós vamos falar de Cracolândia, que está dando muita polêmica novamente, porque de repente algumas ruas do centro da cidade, região tradicional da Cracolândia, ficaram esvaziadas, né? Se vieram muitas justificativas, a prefeitura justificou como ações de zeladoria, assistência social e tudo mais. O senhor chegou a dar algumas entrevistas falando que já não era mais interessante para os traficantes porque a concentração diminuiu, só que a corregedoria está investigando, identificou policiais que estavam presentes, porque houve denúncias também de violência, que o afastamento foi violento, que as pessoas foram inclusive levadas para outro lugar. A cidade de Guarulhos está investigando se houve transferência. Qual que é a última versão? Vamos lá, Denise. Primeiro, um rápido resgate histórico e vou responder. No dia 13 de janeiro de 2023, o governador Tarcísio me nomeou como coordenador das ações para o centro, em especial para a cena aberta de uso, que a gente chama de Cracolândia. A gente não gosta de falar Cracolândia porque associa a um parque de diversões, uma Disneylândia. E aquelas pessoas não estavam lá para se divertir, elas precisavam do apoio do Estado, da Prefeitura e do Governo do Estado. E assim o fizemos com ação na saúde, de fato. Hoje nós temos 1.200 usuários, neste momento, internados nos nossos hospitais especializados ou acolhidos nas nossas comunidades e casas terapêuticas. Trabalho social e de segurança pública. Agora, especificamente sobre a sua colocação, importante a gente dizer, eu também acompanhei algumas imagens que foram captadas, né, dias anteriores ao dia... 3 dias antes do dia 13, que foi quando houve o esvaziamento. E a gente tem que separar isso em duas questões. Primeiro, nós já tivemos 2.500 pessoas ali, 2.500 usuários. No último mês, aliás, Denise, a gente publica a contagem semanalmente para qualquer um acompanhar. Nos últimos meses a gente vem reduzindo e tinham por volta de, nos últimos 15 dias, de 60 a 80 pessoas ali na Rua dos Protestantes, que era onde se formava a grande aglomeração. Então, houve esse número menor e aí eu acompanhei essas imagens que não são de dentro da cena aberta de uso. As imagens são de fora da cena aberta, de outras ruas do centro da cidade de São Paulo, mas nenhuma referência direta à cena. Então, queria associar aquelas imagens, que aí sim, toda a violência policial tem que ser apurada e deve ser apurada, seja da Guarda Civil ou seja da Polícia Militar. Mas querer associar uma imagem que é justamente de fora da cena de uso, dizendo que foi por conta da violência que a cena de uso se esvaziou, é uma associação que incorreta, ao nosso ver, ainda que a denúncia é grave do ponto de vista de violência sendo utilizada fora dos protocolos. Agora, as imagens também são muito curtas e a GCM, eu sei que já está fazendo a apuração dos policiais que estavam envolvidos, dos guardas envolvidos e inclusive das pessoas que foram abordadas, porque também se faz uma referência como que se as pessoas que fossem abordadas fossem usuários de drogas da cena aberta de uso. Não sei de onde chegaram a essa conclusão. Então a gente não pode misturar, né, a ação exitosa da diminuição do número de usuários com uma imagem que a gente viu de fato da GCM agindo. A Polícia Militar, sempre que a gente consegue detectar ou ter uma denúncia, a gente apura. Nós já vimos imagens nos últimos 2 meses que não deixaram dúvidas de que houve um abuso do poder da Polícia Militar, aquele caso daquele policial, né, jogando um cidadão da ponte, uma coisa difícil até de acreditar, né? Isso sempre tem que ser apurado. Nós já expulsamos mais de 400 policiais da corporação, mas isso nada tem a ver, inclusive as imagens que foram divulgadas, com a diminuição dos usuários da cena de uso. Bom, a investigação está sendo feita, inclusive o corregedor falou que aguarda o depoimento das supostas vítimas que ficaram de comparecer para prestar todas as informações. Então aí nós poderíamos ter uma conclusão do caso. Sim, e aproveitar que você me perguntou sobre outras cidades também, né? A gente teve uma denúncia que veio através do padre Júlio Lancelotti, que alguém disse para ele que estariam sendo levados para Guarulhos de ônibus. Eu acho que querer desmerecer um trabalho de centenas de pessoas da saúde, do social, da segurança pública, com uma suposta denúncia. Agora, o prefeito diz que vai apurar e eu já sei qual vai ser o resultado. Ele não vai encontrar nada, porque isso não foi feito. Então é uma oportunidade de a gente esclarecer, né, uma denúncia assim, sem qualquer dado mais aprofundado,
chega, de uma certa forma, não deixa de ser uma violência contra o trabalho dessas centenas de pessoas envolvidas num trabalho exitoso até aqui para oferecer acolhimento para aquelas pessoas em vulnerabilidade. Tem sempre aquela preocupação, porque já houve casos efetivos de violência, quando houve uma dispersão da Cracolândia lá original, quando tinha uma concentração maior em determinadas ruas. A partir daquele momento teve aquela fase de arrastões em ruas da cidade, como na Santa Efigênia, também uma área central, área de comércio, para quem não conhece, aqui é a capital. Teve discussões a respeito daquele muro que foi construído também, aí o ministro Alexandre de Moraes ele rejeitou o pedido que foi feito, a ação do PSOL em relação a isso. Ele não considerou que isso ia contra, inclusive, a relatoria que ele tem de um processo aí de ações em defesa dos moradores de rua, do pessoal em situação de rua. Então, teve várias ações polêmicas envolvendo tanto moradores de rua como em relação à Cracolândia. Agora, eu queria saber como é que prefeitura e governo lidam com essa situação. O que cabe a cada um, como é que são as ações conjuntas, o que se pode fazer para efetivamente acabar com essa circulação de usuários de uma forma humanizada. Bom, primeiro com assistência social e saúde, e eu como coordenador do Estado, hoje o vice-prefeito, Coronel Melo, é o coordenador do município, e assim a gente faz a integração. Nós realizamos reuniões semanais, saúde do Estado com saúde do município, segurança do Estado com segurança do município, e o social do Estado com o social do município. Nós discutimos casos individuais. Pela primeira vez, entre todas as outras ações que foram efetuadas dentro das cenas abertas de uso, a gente consegue qualificar cada usuário. Nós sabíamos exatamente quem estava na cena de uso com as nossas operações de qualificação. E esses profissionais discutiam caso a caso a história de uma única pessoa, justamente para poder entender qual seria a melhor estratégia de convencimento, porque todos, é importante dizer, os 22 mil usuários que passaram para os nossos hospitais e comunidades e casas terapêuticas foram voluntariamente, graças a esse trabalho de identificação e depois de convencimento. Então, os nossos profissionais convenciam, esse era o papel da prefeitura, respondendo a sua pergunta, a abordagem de campo, e o hub de cuidado com crack e outras drogas é quem recebia esses usuários e coordenava o seu encaminhamento. Primeiro, a sua avaliação, uma avaliação única, exclusiva para aquela pessoa, e depois uma linha de cuidados. Tinha alguns que precisavam ir para uma desintoxicação em hospital especializado, outros para as comunidades ou as casas terapêuticas e outros para os CAPs, ou até mesmo para grupos de mútua ajuda, que também faziam parte da nossa rede. Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, a gente tinha também as igrejas católicas e evangélicas que nos ajudavam nesses acolhimentos e continuam nos ajudando. Portanto, todo o trabalho teve um foco justamente nesse acolhimento. Essa integração foi importantíssima. Sempre e muito se fala que o sucesso de uma política pública nessa área é justamente integrar o serviço. Nós fizemos isso e, claro, a segurança pública também é um papel fundamental, e depois eu posso detalhar o que a gente fez em relação a isso. E tem inclusive ainda uma dispersão que a gente não pode desconhecer na cidade de São Paulo. A gente vê vários locais que são as mini cracolândias, como se falou na época que houve aquela dispersão maior, e temos algumas outras ações também polêmicas, como aquela questão do estacionamento, aí a ação da prefeitura embaixo do meu campo, porque havia transferência de usuários de droga para aquela região. Se fala da dificuldade de estacionamento não só pela expulsão das pessoas que estavam lá, mas porque tem ciclofaixa lá, tem ciclovia, tem muita movimentação de trânsito, então é uma coisa complexa. Isso também estava nessa articulação com o Estado? Denise, conceitualmente nós temos que dividir morador em situação de rua, e a cidade de São Paulo tem mais de 30 mil moradores em situação de rua, com uma situação de cracolândia. O que define uma cracolândia, uma cena aberta de uso, é a venda a céu aberto. Nós tínhamos, quando nós entramos, pedras de crack dentro da cena aberta de uso, sendo cortadas, distribuídas e vendidas em pleno centro da cidade de São Paulo. Você é uma das repórteres que mais acompanhou esse trabalho, porque eu já estive aqui algumas vezes. E eu lembro que bem no início nós conversamos e eu disse para você, o centro da cidade de São Paulo é terra de ninguém. O melhor lugar para se esconder é dentro da Cracolândia. Se esconde da sua família ou da polícia. Nós colocamos 10 câmeras, fizemos 50 operações, prendemos 1000 traficantes.
Essa questão do espalhamento que se coloca é morador em situação de rua, que já é conhecido. Isso já acontece há muito tempo. Eu posso citar alguns endereços. Você falou debaixo do Minhocão, nós temos a Roberto Marinho, o CEAGESP, uma série de locais com morador em situação de rua. E o que difere a Cracolândia do morador em situação de rua? O morador em situação de rua se aglomera até para se proteger, para fazer um trabalho de reciclagem e até eventualmente consome drogas, ou álcool, ou até mesmo crack. Mas ele não se aglomera com o objetivo do consumo ou da comercialização de drogas. E deram margem para traficantes. Então, o que nós fizemos até agora, e aí, diferente de outras gestões, nós não vamos cometer o erro de decretar o fim da Cracolândia, nós temos muito cuidado em relação a isso, nós continuamos o nosso trabalho, é precoce falar em fim da Cracolândia e nós continuamos atuando na região central. E o morador em situação de rua tem uma atuação exclusiva da Prefeitura, né, que tem o apoio social, pode levá-los para os abrigos e oferecer apoio em relação aos moradores em situação de rua. Você citou a Marechal Deodoro e o Minhocão. O Minhocão foi feito estacionamento, a ciclovia foi preservada, a ciclovia está lá ainda, ela foi refeita, né, logo após a construção. E a Marechal Deodoro, por exemplo, é um ponto que falam que foi um espalhamento dessa diminuição da Cracolândia. Mas, na verdade, são os moradores em situação de rua que ficavam embaixo do Minhocão que agora migraram para a Marechal Deodoro. Então, esse trabalho também é importante, é feito pela Prefeitura, mas ele não tem uma associação direta. Então, afirmar que as concentrações de moradores em situação de rua se deram ou aumentaram por conta do trabalho feito na Cracolândia é uma afirmação sem qualquer base científica. Todo o nosso trabalho é baseado em evidência. Vice-governador, temos apenas 1 minuto e meio, claro. Mas o governador anunciou nessa semana um programa do Estado de combate à pobreza. Isso inclui também esses moradores em situação de rua em São Paulo? Sem dúvida. Superação é uma integração de várias secretarias com trabalho de apoio, ou na geração de renda, ou na qualificação, ou até mesmo no pagamento, no primeiro momento, de apoio às pessoas mais vulneráveis. Isso inclui, claro, também usuários, também, eventualmente, tudo com base no CAD único. Então, sim, a superação fortalece essas ações que nós estamos direcionando especificamente à cena aberta de uso. Mas serão novas ações junto com a Prefeitura? Sem dúvida. As ações são do Estado, né? O Estado tem as obrigações sociais, é um plano do Estado individualmente. Os prefeitos e prefeitas nos ajudarão na busca ativa e na inserção no CAD único, que é uma missão das prefeituras. Perfeito. Eu agradeço muito a presença do vice-governador aqui do Estado de São Paulo, Felício Ramute, aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. O trabalho continua na região central para a gente devolver o centro para o cidadão de bem, para o turismo, para o comércio e para você que visita o centro para fazer compras. Obrigada. Com vocês.